Bom, antes de eu entrar na primeira palavra, o que eu sinto no meu espírito é de puxar um pouquinho a palavra do encerramento do sexto jejum. A primeira, vá um pouco adiante. Jesus indo um pouco adiante, ele deixou aqueles que viram ele na transfiguração, que estiveram com ele em várias situações específicas, especiais, mas eles ainda não estavam, prontos. E ele foi ficar sozinho com o Pai. E o ponto é que claramente o Espírito Santo, ele está falando aqui, que enquanto alguns não entenderem o chamado, o propósito, não é o fazer e o ter, é o ser, a identidade de Cristo, que Paulo disse, eu estou em dores de parto, até que Cristo seja formado em vocês. O objetivo é um só, Cristo ser formado em nós. É isso. E nada disso, esse propósito, que é o propósito do Senhor para a nossa vida, não vai acontecer se nós não tivermos uma dor tão profunda de entender o propósito na nossa vida, onde você enfrenta, Jesus passou por aquela dor por causa do propósito dele, pela alegria que lhe foi proposta. E foi tão forte que ele suou gotas de sangue. E todos nós estamos aqui para sentir a dor certa. E esta dor que cala todas as distrações e vozes das nossas ansiedades. Algumas pessoas, quando você pega a parábola do grande banquete, o pai manda chamar, o dono da casa manda chamar os convidados, e a expressão está lá, leia o texto, está tudo pronto, preparado. Está tudo pronto. Sabe, isso me faz lembrar, quando meus meninos eram pequenos, e que muitas vezes eu tinha que ficar ali catando um outro, para eles sentarem à mesa e comer a refeição que estava pronta. Mas eles queriam, às vezes, brincar e se distraíam com outras coisas. E eu estou lá mostrando, está pronto, é só chegar, senta, vamos comer. E aquelas pessoas, a desculpa que elas usaram não foi eu fechei uma boate, um prostíbulo e vou com os meus amigos para lá. Eu combinei com uma turma que nós vamos assaltar um banco hoje. Não, as desculpas que eles usaram, e que é o que as pessoas usam, não são desculpas erradas. Elas arrumam as desculpas certas. Eu me casei.
eu comprei tantas juntas de bois, eu comprei umas terras. Eu comecei agora no trabalho. Eu assumi esse cargo agora. Eu acabei de me casar, eu estou com criança pequena. Acabei de ter filho. E Jesus já tinha lidado com isso quando o homem diz que quer segui-lo, mas diz, não, mas eu preciso enterrar meu pai. E aí qualquer pessoa vai dizer assim, mas eu não posso enterrar minha avó, eu não posso. E lá a Bíblia manda cuidar do casamento, isso aqui. Não, 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 não. O problema é onde nós estamos colocando Deus na nossa vida. A importância, o lugar dele na nossa vida. É disso que se trata. Onde Deus está na nossa vida. Porque na parábola do filho pródigo, que o nome está errado, é uma tradução, o título está errado, porque na verdade aquele que fez tudo errado foi o que se consertou. E o que parece que não fez nada errado foi aquele que não aceitou o irmão, respondeu mal para o pai e se colocou como um escravo. Porque você vê claramente que o que ele fazia não era por fé. Era para ter um direito e não responsabilidade. As pessoas querem estar no lugar do direito. Elas querem o poder. Dinheiro pode te dar poder, um cargo pode dar poder, um título pode dar poder, mas elas não entendem que é pela autoridade. Autoridade de ser coerente, de viver uma vida no pronto de Deus, e não no que eu acho que eu tenho que preparar para que ele entre, mas entrar no que ele já preparou, está pronto. Se você ler a parábola, o dono da casa falou, esses agora não vão entrar. Porque olha onde eles me colocaram. Eles estão indo preparar algo, espera que eu entre no que eles estão preparando, ao invés deles entrarem no que eu já preparei, está pronto. Está pronto, é só entrar e seguir. Seguir. Quando você vê a parábola do samaritano, você vê o homem que veio de Jerusalém para Jericó e foi assaltado. A Bíblia fala, ele desceu de Jerusalém para Jericó. Jericó era o centro dos negócios. Então está claro que ele ia para Jerusalém com a ideia de pegar a bênção para voltar para Jericó, para os seus negócios, para as suas necessidades. E ele foi o quê? Assaltado. Aquela, claramente, a necessidade dele, era a necessidade dele. E ele, era dinheiro que fazia aquele movimento. E aí, os ladrões levaram tudo e ainda quase mataram ele. Aí você vai ver, passa o sacerdote, passa o levita. Os caras viram aquilo lá. Com toda a sua religiosidade. Mas eles não quiseram mexer com aquilo. Aí passa um, que é o samaritano, que está de viagem, está de viagem,
tem hora, tem tempo marcado, tem tudo. A Bíblia fala, ele estava de viagem. Aí é meio que bagunçar com a vida dele. Ele para. Você vê, ó, que ele tinha o que precisava ali. Ele tinha óleo, ele tinha o vinho, ele derrama nas feridas, ele põe o homem no cavalo dele, ele leva para a hospedaria, ele paga, ó, é tempo, é energia, é dinheiro. E ainda diz, ó, eu vou seguir minha viagem, eu tenho um compromisso, vou cumprir com ela, mas eu vou voltar, e se você gastar mal alguma coisa, eu vou pagar. Jesus estava ensinando sobre o quê? Sobre amor, o verdadeiro amor, e uma vida verdadeiramente com propósito. Onde esse homem foi o único que colocou em ação aquilo que Deus espera de qualquer um de nós. É quando, de repente, a sua vida parece que está bagunçando toda. E, por favor, quando a Bíblia fala, põe em ordem a sua vida, isso aqui não tem nada de contraditório. Porque a ordem que as pessoas sempre pensam é uma ordem desalinhada de Deus. Porque Deus, muitas vezes, ele vai abalar para bagunçar com todas as nossas construções, para ficar só o que é inabalável. Só o que é inabalável. Então, algumas pessoas, elas ainda não têm um propósito que faça com que elas saiam da zona de conforto e elas sofram. E elas fogem disso. Elas não querem sair da zona de conforto. Elas não querem ter a vida delas bagunçada por Deus. Elas querem viver para elas. E fugindo de problemas. E brigando com Deus se a coisa não estiver muito ajustada. Do jeito que elas acham que tem que ser. E aí elas vão atropelando tudo. Porque elas têm os seus próprios projetos, elas fazem os projetos delas, e aí elas ficam bravas se Deus não entra no projeto delas. Sendo que Deus nunca prometeu que entraria nos nossos projetos, mas no projeto dele, que ele pode colocar no meu coração para que eu me alinhe. E então, seja guiada por ele. E aí o que acontece? Elas nunca vão um pouco mais adiante. Elas se chateiam com quem ficou lá, dormiu. E elas têm uma carência que elas, por falta de identidade, um relacionamento com Deus, nunca é suprida. E aí elas ficam bravas quando Deus não supriu a carência delas, ou até mesmo alguém. Então elas querem que alguém supra. E Deus está dizendo, não, você não precisa de carência suprida. Você precisa de um propósito tão forte, que é o que eu já determinei para a sua vida, que te faça suar gotas de sangue, e que vai fazer desaparecer todas as vozes das suas ansiedades. Você precisa ir um pouco mais adiante. Algumas pessoas, elas estão vivendo de forma egoísta, onde elas nunca se colocam à disposição de Deus. E elas continuam ansiosas e inquietas.
ansiosas, inquietas. Então elas, por falta de uma identidade, Cristo ser formado nelas, elas estão sempre focadas no ter e no fazer, e não no ser. E aí elas nunca se colocam onde elas deveriam se colocar, porque elas fogem daquilo. E elas perguntam por que elas estão tão mal. Eu digo para você que algumas pessoas, elas deveriam, eu vejo gente solteira que já deveria ter se casado e ter uns meninos para dar muito trabalho, para correr dia e noite atrás dos meninos. Todos os problemas delas iam ser resolvidos. Entendeu? Que Deus mandasse assim, um menino bem imperativo, assim, sabe? Igual, que não tem tempo para respirar. Correndo atrás do menino, porque não sabe o que o menino vai fazer. Ela tem que cuidar de uma casa, de filhos, de algo que faz ela crescer e parar de viver para ela. Porque enquanto algumas pessoas continuarem vivendo para elas, elas vão continuar só ouvindo o barulho das suas ansiedades. Tem alguns que vivem falando, não, eu quero prosperar, é para o reino, qual o seu propósito para o reino, que você já colocou diante de você, que é algo eterno, para você orar e perseguir. Cadê? Algo que você tem que concentrar e dizer, eu vou viver para isso aqui, ó. Eu vou viver para isso aqui. Senhor, me prospera, que eu vou financiar as suas obras eternas e mais, Senhor. Tem esse projeto aqui, ó. Eu vou construir hospital, Senhor. Ó, Senhor, isso aqui, ó, eu vou construir escola, Senhor. Senhor, ó, eu vou construir faculdade, Senhor. Senhor, o Senhor vai me honrar, porque esse é o propósito da minha vida. Eu vou investir em todos esses projetos do ministério onde o Senhor plantou. Olha o silêncio da morte. Porque alguns, por conta da sua mentalidade, numa hora dessa, ele já pensa no quê? Eu não estou dando conta nem de pagar meu cartão de crédito. Vai continuar. Porque você trabalha para a necessidade. Você vive em prol da necessidade. E alguns precisam de um projeto daqueles radicais. Tem muita gente que precisa parar de viver para si mesmas e para suas necessidades. Tem gente que, se não pegar um desafio muito grande para a vida, se não parar para entender qual é o lugar dele, onde ele vai suar gotas de sangue, vai acabar perdendo o seu futuro e a sua eternidade. Tem gente que, se não sair do seu comodismo, dessa sua vidinha que você acha que está perfeitinha, onde você vive para você, você vai acabar perdendo o seu futuro. Tem gente que se ainda não entendeu, por exemplo, sobre dízimos, ofertas. Dízimo e oferta é responsabilidade. Deus não precisa do seu dinheiro. Ele colocou uma responsabilidade para o seu povo, para que o seu povo viva num nível eterno, num nível maior, num nível de reino. Porque se o negócio é do Senhor, se você não assumir sua responsabilidade, Ele vai suprir, nem que seja na boca do peixe. Ele manda eu ir lá pescar, eu pego o peixe, tem todo o dinheiro que eu preciso lá. E você perdeu a bênção de ser um financiador do reino.
Quando Jesus estava no deserto, o diabo chegou e falou assim, apontou para ele, e chegou bem feião assim, apontou para ele, ó, eu quero que você seja como eu, isso, aquilo. Ou ele chegou para tentar, para ajudar Jesus. Se Jesus está com fome, ele vem e dá uma ideia. Transforma pedras em pães, usa o que você tem, o poder que você tem, para suprir sua necessidade. No Éden ele chegou e fez o quê? Ele falou mal de Deus, ele falou para eles, ó, você tem que seguir e olhar para mim. O diabo não quer tirar Deus da sua vida. O diabo quer que você coloque Deus num lugar que não é para ele. É simples assim. O diabo, ele não quer tirar Deus da sua vida. Ele quer que você simplesmente coloque Deus num lugar que não é dele. O grupo original não teve falta de milagre. Faltou, foi propósito. O que está faltando em muita gente é entender que a fé não é para você entrar no que você quer, a fé é para você entrar no propósito de Deus, na vontade de Deus, no que Ele preparou. Simples assim. A minha segunda palavra, ela vai falar da passagem das duas construções. Mas eu preciso puxar um pouquinho, porque tem uma tradução que ainda fala do sábio construtor que cavou fundo. É cavar. Eu não quero me entrar muito nisso, porque eu vou ter que entrar daqui a pouco, mas quando você vê a casa construída na areia, você vê que é uma esperteza comercial. E Deus já falou. Ele não disse que há uma possibilidade da casa cair. Ele disse que ele vai trabalhar para ela cair. E tudo que é usado ali se refere ao espírito. Vento que soprou forte, água, tudo o espírito. Até porque foi o Espírito de Deus que levou Jesus para ser tentado. Para ver o que ia sair dele. Então a primeira ideia que o diabo deu foi transformar pedras em pães. O segundo, se atira daqui e os anjos vão te segurar. A terceira, me adora, você não precisa de cruz. E eu dou tudo que está aí para você, ó. Te dou poder. Você perde a autoridade, mas isso é bobagem, né? Quem precisa de autoridade quando tem poder, não é? Você vira aí dono de tudo, eu dou tudo para você. O vento vai vir e Deus deixou claro que ele vai trabalhar para cair mesmo. Porque ele fala, ó, a Bíblia fala assim, que ele abala. Ele abala para ficar só o que não é abalável. Aquilo que não pode ser abalado. E se algumas construções não caírem logo, a pessoa vai continuar achando que está tudo lindo. E a melhor coisa que Deus faz é arrasar com os nossos projetos. A melhor coisa que ele fez na vida de Josafá foi afundar todos os navios dele. E ele teve um prejuízo violento para ele aprender a não fazer mais aliança com o ímpio. Parar de ir nos projetos dele, Deus disse para ele. Isso foi um projeto seu, onde você fez aliança com o ímpio. E afundou todos os navios de Josafá.
E se Deus não afundar nossos navios, nossos projetos, nós vamos continuar achando que estão perfeitos. E que Deus vai entrar no que eu preparei. E eu nunca vou entrar no que Ele preparou. Deus não vai suprir nossas carências. Ele vai te conduzir para um propósito que Ele já preparou para você. Deus, Ele não tem a intenção de suprir as nossas carências. Escuta, cada problema que vem para a nossa vida é para você conhecer, para eu conhecer a pessoa que eu ainda não conheço. Eu vou repetir. Cada situação que chega na nossa vida é para conhecermos uma pessoa que nós não conhecemos. Porque eu tenho certeza que se eu perguntar para você os momentos em que você passou por situações difíceis e saiu de você dando a resposta para Deus, se alinhando ao chamado dele, você conheceu uma pessoa que você não conhecia. E hoje, com certeza, quando você olha para aquela pessoa lá de trás e olha para a pessoa de hoje, você fala, meu Deus, não gosto nem de lembrar daquela lá. Não gosto nem de lembrar. Puxa vida, hein? E se não fosse aquela dor que eu passei, eu não conheceria essa pessoa que eu conheço hoje. Eu não conheceria. Então isso é incrível. O dia é hoje, o dia não é amanhã. Qual é o lugar que Deus está ocupando na nossa vida? E algumas pessoas estão distraídas com muitas coisas. E elas estão frustradas, igual a Sara, que foi gerar o projeto dela, do jeito dela, e depois ela estava frustrada, porque o negócio não saiu do jeito que ela queria. É como se ela quisesse que Deus fizesse aquilo funcionar e deu tudo errado. A Agar distrata ela nunca aceita o Ismael, ela parte para cima do Abraão, o Abraão manda ela lidar com a serva. O negócio virou um inferno. Porque ela quis, talvez, que Deus entrasse no que ela preparou, e Deus já tinha preparado, estava pronto, era só, até porque no capítulo anterior ele tinha acabado de falar. E aí, ela que estava achando difícil aguentar aqueles 10 anos, agora ficou mais do que o dobro disso, porque ficou 13, 14. Então, o Senhor está aqui dizendo, vamos um pouco mais adiante. Há um momento na vida em que, exatamente porque você é filho de Deus e tem um propósito a cumprir, a sua angústia precisa se tornar tão intensa que silencie todo o barulho da ansiedade. Bom, mas eu não preciso pregar isso aqui de novo, tá tudo registrado, tá aí, é só sei lá ouvir de novo. E assim por diante. Deus, eu só sei de uma coisa, Ele está nos chamando para irmos um pouco mais adiante. Para de viver pelo seu direito, entenda
o que é estar no lugar da responsabilidade. Para de viver por necessidade e construa um relacionamento com o Senhor e entra no que Ele preparou para a sua vida. Porque alguns, a vida que eles estão levando, não vai demorar, vai afundar. É uma vida egoísta, à base do ter, fazer, ansiedades, carências, e esse não é o lugar do homem e da mulher de Deus, do povo de Deus. As dores de parto é para que Cristo seja formado em nós. O objetivo único, principal, a vontade de Deus é que Cristo seja formado em nós. E se nós não entrarmos no que Ele já preparou e não pararmos de tentar fazer Ele entrar no que nós preparamos, nós vamos continuar nos frustrando. E vamos perder nosso destino, como o pessoal da parábola do grande banquete, que nem puderam mais entrar. E aí, lembra, está lá, o homem falou, agora manda entrar esse povo aí, ó, tudo aí, que está aí, nos valados, nas ruas, tudo aí, traz esse povo. Porque esses aqui me colocaram num lugar de importância lá no final. Eu não tenho importância nenhuma. Nenhuma. Então não me fale do seu problema. Só me responda uma coisa, você está entrando no lugar que Deus preparou para você? Você já foi um pouco mais adiante? Você entendeu o que o Senhor, o seu propósito eterno, onde é o seu lugar, o que você nasceu para fazer, onde você deve estar, de maneira que agora, ainda que você faça a oração, Pai, se possível, passa de mim esse cálice, mas que não seja feita a minha vontade, mas a sua. Você sua gotas de sangue, mas a vontade de Deus prevalece. Agora, nem Jesus escapou disso aqui. Vou ler o texto, vou seguir. Todos os anos, seus pais iam a Jerusalém para a festa da Páscoa. Quando ele completou 12 anos de idade, eles subiram à festa conforme o costume. Costume. Terminada a festa, voltando seus pais para casa, o menino Jesus ficou em Jerusalém sem que eles percebessem. Sem que eles, pensando que ele está pensando, não vou verificar nada, pensando que ele estava entre os companheiros de viagem, caminharam o dia todo, um dia inteiro, e ninguém viu nada. Então começaram a procurá-lo entre os seus parentes conhecidos, porque foi terceirizado o cuidado para o menino. Não encontrando, voltaram a Jerusalém para procurá-lo. Depois de 3 dias o encontraram no templo, sentado entre os mestres, ouvindo-os e fazendo-lhes perguntas. Todos os que o ouviam ficavam maravilhados com o seu entendimento e com as suas respostas. Quando seus pais o viram, ficaram perplexos. Você só fica perplexo com um negócio que você ainda não viu, que você não conhece. Parece-me que estão conhecendo um filho que eles não conheciam.
Sua mãe lhe disse: filho, por que você nos fez isto? Agora ela joga a responsabilidade que é dela. E seu pai e eu estávamos aflitos à sua procura. Vocês ficaram um dia inteiro caminhando, terceirizaram o cuidado do menino e agora quer jogar sobre ele. Ele perguntou: por que vocês estavam me procurando? Não sabiam que eu devia estar na casa de meu pai? Mas eles não compreenderam o que lhes dizia. Então foi com eles para Nazaré e era-lhes obediente. Sua mãe, porém, guardava todas as coisas em seu coração. Jesus ia crescendo sabedoria, estatura, graça diante de Deus e dos homens. Cresceu em 4 aspectos. Então ele crescia intelectualmente, espiritualmente, no favor com Deus e com os homens. Nada na Bíblia está por acaso. Então eu disse que aqui nós vemos o que nem Jesus foi poupado no templo. Nem Jesus foi poupado, desculpe, de ser esquecido no templo. Por favor, preste atenção. Os pais comprometidos com os ritos, com as tradições, bom, eles subiam a festa conforme o costume. Quando terminou, todos voltaram, cumpriram com tudo, voltaram e esqueceram o quê? O menino. Sem que eles o quê? Percebessem. Estou só repetindo. Pensando que o menino estava entre os companheiros de viagem. Caminharam o dia todo. Então, você está acompanhando? Estão entendendo? O que está acontecendo? Será que você já está tendo a revelação? Os pais não conferiram, não verificaram, não observaram, com a mentalidade de que estava tudo bem e alguém estava fazendo o trabalho que eles deveriam fazer. Eles pensaram que ele estava entre quem? Com algum dos parentes ou conhecidos. Então, eles começaram a procurá-lo, estou lendo esse versículo bíblico, entre os parentes e conhecidos. Então, eles andaram um dia inteiro, o que é muita coisa, sem se darem conta que o filho não estava entre eles. Todos ficaram maravilhados com o menino e os pais perplexos, como se não conhecesse o próprio filho. Né? Então, eles o quê? Eles estavam confiando que alguém estava fazendo o trabalho que era deles. Todos os que o ouviam ficavam maravilhados com o seu entendimento, com as suas respostas. Quando os pais o viram, ficaram perplexos. A mãe cobra do filho o que era a responsabilidade dela. Filho, por que você nos fez isto? Ela está cobrando do filho o que era a responsabilidade dela. Ela que tinha que ter conferido. A responsabilidade não era do parente, não era do conhecido, não era do professor, não era da avó, do vô, não, era dela. E agora ela joga para o menino. Por que você fez isso? E não, porque que eu não conferi se o meu filho estava comigo. Onde é que estava meu filho? O que meu filho está fazendo? Onde é que ele está? Há muitos filhos sendo esquecidos no templo. Porque nós arrendamos os cuidados deles aos parentes. Muitos transformaram o que deve ser relacionamento em rituais.
levam os filhos e vão embora sem perceberem que os filhos estão perdidos. Estão transferindo a responsabilidade e ainda estão cobrando até de Deus. Cobram de Deus, cobram até da igreja, tem alguns. Por que os perdemos? Alguns estão cobrando de Deus, do governo, o que é a sua responsabilidade. Deus nos chamou para um relacionamento e não para cumprirmos com regras e rituais. Família é relacionamento. Família é relacionamento. Vida cristã é relacionamento. É abrir mão de todos os seus direitos e assumir responsabilidade. Isso é Bíblia, isso não é Cleo, isso não é assumir suas responsabilidades. Aí a pergunta é, o que nós estamos ensinando? O que nós estamos ensinando para nossos filhos pela pessoa que nos tornamos? De novo, o que estamos ensinando pela pessoa que nos tornamos para os nossos filhos? Não é o que você fala, é quem você se tornou. A pessoa que você se tornou. Cristo foi formado em você? Porque isso que muda não só a nossa vida, mas a vida dos nossos filhos, da nossa família. O Brasil hoje é um país dos velhos. O Brasil, em pouco tempo, envelheceu. O que outros, por exemplo, como a França levou anos. O Brasil, em pouco tempo, se tornou o país dos velhos. Por quê? Porque o Brasil hoje tem uma das menores taxas de natalidade do mundo. Em alguns estados, elas estão superando países como o Japão, por exemplo. 70% dos nossos jovens só pensam uma coisa, porque é isso que eles foram ensinados. Em ganhar uma idade, se qualificar para ir embora daqui, para garantir seu futuro. O Brasil foi o país que mais comercializou escravos. E, tristemente, as comunidades cristãos católicos e protestantes, foram os que mais comercializaram escravos. Em nome de Deus. Usando a Bíblia. Pegando a passagem de Cã, que Noé amaldiçoa, e se dizendo fundamentados na palavra, eles podiam escravizar pessoas. Paulo, foi em nome de Deus que ele prendeu, matou cristãos. Então, a coisa mais fácil que tem é você, numa religiosidade fútil,
cega. Está tomando decisões, dizendo que até está na Bíblia, usando até a Bíblia, porque Satanás usou a Bíblia, ele ainda usa, porque Satanás não está apontando para ele. Procura uma passagem que ele apontou para ele. Ele aponta para Deus, ele aponta para o céu, para enganar as pessoas. Paulo falou que ele se transforma até num anjo de luz, ele se transforma na coisa mais fofa e lindinha para enganar as pessoas. E não é como muita gente tem vivido. A procura do quê? Do seu conforto. A procura do quê? Das suas ansiedades. E elas usam Deus para tentar resolver suas carências e necessidades. E nunca entram no que Ele já preparou. E nunca permitem que Cristo seja formado nelas. Consequentemente, elas nunca conhecem a pessoa que elas foram geradas para ser. Porque elas estão tão cheias de fortalezas que elas não veem que elas são príncipes, mas que pensam como escravos. E pior, elas estão transformando os filhos em escravos e qualificando, transformando eles, no máximo, nos que saíram da senzala para a Casa Branca e que usam as luvas brancas. Criança tem que ser ensinada pela pessoa que você se torna. Porque se você continua com a mesma mentalidade, você está incutindo na cabeça dos seus filhos, estando eles dentro da igreja, um padrão que está totalmente desalinhado do propósito de Deus. Queridos, as pessoas são tão escravas que, por exemplo, eu vou dar um exemplo pessoal. Não é incomum gente usar essa expressão para as nossas crianças. Eu estou falando dos meus netos mesmo. Não, porque você tem que dar o exemplo, porque você é neto da bispa, é filho do bispo, você tem que dar o exemplo. Não, você tem que dar o exemplo. Eu falo sempre, acompanhe o raciocínio, deixa o Espírito Santo ministrar o seu coração. Eu uso exemplos para ilustrar. Eu não quero privilégios. Vocês vão para a escolinha ou para qualquer setor da igreja, eu não quero privilégios. Eu quero que eles sejam tratados como crianças normais. Eu levei quase 57 anos para entender o que eu entendo hoje. Alguns camaradas estão quase que a minha idade, não entenderam nada. E eles querem exigir de crianças que elas tenham uma postura de quem levou anos tendo suas casas demolidas, seus abalos. Você coloca princípios dentro de uma criança. Mas você não cria um robô, nem um boneco. Você coloca princípios para ele caminhar em cima deles. E eles vão ter que errar.
Então, se você vai se escandalizar de um dia você ver um filho, um neto meu errar, deixa eu já te contar com antecedência, não é profecia. Isso é o que é natural. Eles erram agora e vão errar amanhã. Porque o processo do crescimento consiste exatamente em enfrentar seus desafios, em cometer erros e aprender. Então nós não estamos aqui para cobrar perfeição de ninguém, quanto mais de uma criança, mas para colocar princípios, para estabelecer cultura, colocar uma cultura, a cultura do reino no espírito dela, marcá-la com ferro, com a cultura do reino. Onde você ensina o menino o caminho que deve andar. E quando envelhecer, não se desviará dele. Está entendendo o raciocínio ou não? Então, quando você impede uma criança dela ter os enfrentamentos dela, inclusive errando e te expondo, porque muitas vezes a dependência da imagem faz com que um pai escravize um filho das mais diversas maneiras, porque o foco do amor não é o filho, é ele. É ele. E aí ele vai criando gente que veio plena. Ele vai criando o quê? Escravidão. Ele vai colocando fortalezas. E mais fortalezas. Mas como ele não faz o que ele deveria estar fazendo, ele foca no que ele não deveria estar focado. Porque se você está botando a coisa certa e você tem consciência que você está colocando a coisa certa no seu filho, não a coisa que você acha que é certa, a coisa que a Bíblia diz que é certa. Pela pessoa que você tem se tornado, então você está seguro em relação ao futuro. Ele pode cometer erros, mas ele tem um norte. Ele tem um caminho. Mas o problema é que a maioria está envolvida com os ritos. Mas está esquecendo o filho no templo. Não é que ele não leva para o templo, ele leva. Mas ele terceirizou para os parentes. Ele está seguindo a vida, ele não está vendo se o filho está lá, o que está acontecendo com ele, ele não está vendo. Como é que você caminha um dia inteiro e não percebe que seu filho não está no meio? Aí você pode ficar chocado, mas isso é o que a maioria está fazendo. E depois está cobrando. Por que você nos fez isso? Por que você nos fez isso? Mas era sua responsabilidade tomar conta dele, de ninguém. E ao invés de se envolver com os ritos, formar essa pessoa com base na verdade. Porque agora a verdade faz parte da sua vida. Alguns ficam escandalizados, perplexos com o que estão vendo acontecer com os filhos. Eles ficaram para o bem, mas alguns estão ficando para o mal. Por quê? Porque eles descobrem ali que não conheciam os filhos. Eles chegam à conclusão que eles não conheciam os filhos. Então, a última mensagem do profeta Malaquias foi que sem reconciliação
E Paulo vai falar que o ministério do Senhor é o ministério da reconciliação. É a reconciliação das famílias, do pai com o filho com o pai. Porque mesa, quando você lê em Deuteronômio 6 e outras passagens mais, você vai ver que mesa não é para comer. Mesa é para comunhão. Comer é secundário. Você usa a mesa para comer. Mas a mesa é para o encontro. A mesa é para o ensino. A mesa é para comunhão. A mesa é para passar valores. É para ensinar o caminho. Então, Malaquias falou, que foi o último versículo da reconciliação da família dos irmãos, para que a maldição cesse. Ele fará com que os corações dos pais voltem para os seus filhos, os corações dos filhos para os seus pais. Do contrário, eu virei e castigarei a terra com maldição. Não é o que nós estamos vendo? Tudo que nós estamos vendo. Maldição. E não adianta eu cobrar a vida de quem está morto. Não é esse o... Porque a igreja é a resposta. As famílias cristãs são a resposta. Aí, muitos estão dizendo, depois que eu mandei meu filho para a faculdade, ele se perdeu. Não, você mandou ele perdido. Você já mandou ele perdido, porque você perdeu ele no templo. Ele tinha o rito. Ele não tinha os princípios, os valores que precisam existir primeiro em você. E você passou a vida dizendo para ele que se você não estudar, você não vai ser alguém na vida. Quem diz que estudar faz alguém ser alguém na vida? Ele cresce achando que é o que ele vai ter e fazer, e não quem ele é. A maioria não sabe quem é. Você manda ele perdido e diz que foi a faculdade que levou ele para a perdição. Mas ele nunca soube quem ele era. Ele nunca recebeu uma identidade forte, de maneira que ele então é capaz de dizer não às mentiras de Satanás. O povo não preocupa em trabalhar em identidade, é sempre ter, ser. Não, é ter, fazer. Então, o tempo todo, você não fez direito, você fez direito. É ter. Os pais passam isso para os filhos. Então, os filhos vão ter que ter não sei o quê, para eles não ficar atrás dos coleguinhas. Então, eu tenho que dar para uma criança de 8 anos de idade um celular de última geração, porque os amiguinhos da escola têm. E você está criando um escravo que não sabe quem é, não tem valores, princípios bem enraizados, porque você ensinou para ele que ele não precisa de nada disso, é só ser e fazer. Desculpa, é só fazer e ter, não ser. Aí ele não sabe quem ele é. Ele é o tênis que ele calça, ele é a roupa, ele é a viagem que ele fez. Ele é o tablet, o celular que ele tem. E o que ele faz de certo ou errado. Então, quando ele faz certinho, ele recebe todo o seu amor e elogios. Quando ele faz errado,
sabe-se lá como é que você lida com os erros dele. E aí você vai formando o quê? Um escravo. Dependente de amor. Se eu fizer isso aqui, eu vou ter amor. E se eu tiver isso aqui, eu vou ser alguém. E ele nem sabe quem ele é. É por isso que ele chega lá na faculdade, eles passam para ele uma ideologia satânica e ele abraça. Porque ele não sabia, não estava dentro dele a verdade. Aí alguém veio com um argumento convincente, levou ele. Porque não estava lá, porque você perdeu ele no tempo faz tempo. Você terceirizou. Você foi seguindo o seu caminho, porque você tem que chegar logo em casa, você tem serviço para fazer, você tem trabalho, você tem que ganhar dinheiro, você tem amanhã que levantar cedo, você tem um trabalho, você tem um negócio, você tem não sei o quê, você tem tanto tempo para fazer, dá para ficar perdendo tempo com menino. Eu lá sei onde é que está menino. Aí depois você pergunta, por que você me fez isso, meu filho? Ô, meu filho, por que você fez isso aí? Mas não era sua responsabilidade? Está tomando conta dele, guiando ele? Aí você traz ele para o templo, mas você perde ele. Então, muitos pais estão perdendo os filhos no templo. Eles não estão perdendo em outro lugar, estão perdendo no templo. Porque eles nunca permitem que Cristo seja formado neles e não trabalham essa formação nos filhos. Aí o menino assiste um vídeo qualquer, ele já tira as conclusões dele, ele pega um youtuber aí que faz a cabeça dele, porque você que deveria estar dando identidade, valores e princípios, você está muito ocupado com as suas necessidades. Vamos para a parábola. Só fazendo coisa boa. Você não foi assaltar banco, você não foi prostíbulo, você foi cuidar do casamento, das juntas de bois e dos negócios. Para quê? Para dar uma vida boa para você. Para eu deixar uma herança para você, meu filho. Você devia ser muito bem agradecido, você é muito mal agradecido. Olha aí, eu te amo, olha o tanto que eu te amo, olha a escola que eu pago, olha a coisa que eu dei para você, olha o tênis, olha isso aqui, isso aqui. Aí você está ensinando para o menino o quê? Que os valores dele, a prova do seu amor é o que você está dando para ele. Mas peraí, pai está aqui para se sacrificar para o filho. Você não está fazendo obrigação nenhuma em manter o filho que você quis ter. Quem quis ter esse filho foi você, não ele que quis nascer. Fica calmo, parece. Eu não estou brava, não. Eu não estou, não. Não sai do espírito. Deixa ele ministrar. Isso aqui é a autoridade do Espírito, é outra coisa. Eu tenho que seguir no Espírito, você tem que estar pronto para ouvir. Tem maldição adoidado. Tudo que você está vendo aí é para fragilizar a sociedade desde sempre. O intuito é arrancar o pai do seu lugar, para que ninguém consiga ter uma relação com o Pai eterno. É arrancar o pai do lugar. Então, ideologia de gênero, enfraquecimento do homem, desde sempre.
A busca é essa. Para que não haja referência do Pai. O Pai Nosso deixa claro que o Pai é nosso, Pai não é meu. Então não tem como você ter uma relação egoísta. Porque a igreja não é para quem quer ser salvo, é para quem já foi salvo. E agora entende que faz parte da família de Deus, que vai construir, ou melhor, levar uma cultura, a cultura do reino. Ame a Deus de todo o coração e o irmão como a ti mesmo. Jesus resumiu os 10 mandamentos em 2. Eu amo a Deus de todo o meu coração e amo. Eu amo, não é só a minha família que eu digo que eu amo, porque amor não é sentimento, é atitude. Eu amo com ação. Eu amo meu irmão. E eu vou trabalhar para que ele construa uma grande vida com meu apoio. Eu vou dar apoio para isso. Porque agora eu não sou mais aquele carente, desesperado por amor. Mas agora eu sei que eu sou tão amado, que eu agora tenho tanto amor, que eu vou levar esse amor até para quem não está até desprezando. Mas eu ainda assim, eu quero o bem dele. Eu abençoo a vida dele. Quando temos a convicção do quanto somos amados, não pesa a falta de amor de alguém. Porque tendo a convicção absoluta do quanto sou amada por Deus, agora me torno instrumento de amor e não de carência. Eu vou repetir. Vamos juntos? Vocês dão conta de botar na tela? Quando temos a convicção, vamos lá, quando temos a convicção do quanto somos amados, não pesa a falta de amor de alguém. Por quê? Tendo a convicção absoluta do quanto sou amado, amada por Deus, agora me torno instrumento de amor e não de carência. Não é aquilo que eu recebo para ser feliz, mas a certeza do que eu já recebi e agora eu tenho para oferecer para ser feliz. Porque não é o que eu recebo que vai me deixar feliz, mas é o que eu dou de acordo com a Bíblia que me deixa feliz. Porque é a vida egoísta, autocentrada, que tem afundado com muita gente. É essa vida. E não a vida doadora. Porque a vida doadora é a vida que te realiza. Não coloque a necessidade na frente do relacionamento, que nos exige responsabilidade. Todo relacionamento exige responsabilidade. Seu relacionamento com Deus, conjugal, com filhos, com o irmão, responsabilidade. E o maduro é aquele que assume a responsabilidade. Ele sai do seu lugar de direito, ele diz, eu vou um pouco mais adiante. Ele sua gotas de sangue, mas ele não abre mão daquele lugar. Quando
Jesus chegou, vamos pegar a segunda multiplicação, quando ele chegou à praia, lá na praia, a primeira coisa que ele perguntou foi se tinha algo para comer, lembra? E eles disseram que não. Mas quando eles saíram lá, ainda puxando aqueles 153 grandes peixes, tal, que eles chegaram na praia, a comida não estava pronta? Então, observa que ele aponta para uma necessidade, mas para levar para a missão. Porque quando eles chegam, eles veem que a necessidade já estava suprida. Eu vim para Jesus por uma necessidade. Isso não tem problema nenhum. O problema é você continuar vivendo pela necessidade. Porque a verdade é que as minhas necessidades já estão sendo supridas. Elas são supridas. Quando ele chegou lá, já tinha comida, está tudo certo. É só sentar e comer. Para ele levar para onde? Qual a visão? Da missão. Então ele estava mostrando ali para eles, está vendo? Ó? Vocês vieram pescar atrás de peixe, viu? Ó? Quando vocês chegaram já estava limpo, assado, só sentar e comer. Então vocês não têm que preocupar com isso. Foca na missão, no propósito que eu gerei vocês. Lembra quando aqueles 70 o Senhor enviou? Ele falou o quê? Não leva nada. Não foi? Não leva nada. Ele estava ensinando aquele povo a viver com propósito e não por necessidade. Porque as necessidades sempre serão supridas. Mas enquanto você corre atrás de necessidade, você tira Deus do lugar dele, você perde o filho no templo. E ainda com bom discurso. Que é para oferecer o melhor. Que é o discurso de todo mundo. Pelo menos da maioria. A comida estava pronta. Nossas necessidades serão supridas. Jesus falou, busquem Deus em primeiro lugar e tudo vai ser acrescentado. Assuma a responsabilidade do propósito. Começando pelo que mais importa para Deus, relacionamento com Ele, com sua família e com os irmãos. Começa com os domésticos na fé, que é os da sua casa e com os irmãos. É isso que importa, é disso que se trata, meus queridos. Mesa não é para comer, é para comunhão, é para crescimento, é para passar valores e princípios, e a gente come também. Por isso que eu falo tanto, vá para a mesa, tira celular, tira tudo, vai falar sobre coisas relevantes. Comer é secundário, comunhão e construção de um relacionamento sólido é a prioridade com Deus e em família. Ensinamos o amor de Deus a partir de quem nos tornamos. Você nunca vai conseguir apresentar Deus para o seu filho ou para quem quer que seja, se você não se tornar, se Cristo não for formado em você. É por isso que nós não estamos mudando a cultura. Porque depois, eu recebi Jesus, vim aqui, cultuei, então, agora Cristo é formado em mim, eu tenho que levar isso para fora. Meus funcionários precisam ver Cristo formado em mim. Meu patrão tem que ver Cristo formado em mim. Meu cônjuge tem que ver Cristo formado em mim. Meus filhos precisam ver Cristo formado em mim. Meu vizinho precisa ver Cristo formado em mim.
Senão, nós não vamos sair do lugar. O Senhor veio e fez a parte dele, e depois disse, ó, agora é com vocês, eu venci o mundo, vocês vão vencer também. Vocês estão aqui para estabelecer a cultura do reino. As pessoas precisam me ver em vocês. Isso é ser um cristão. E suas necessidades serão supridíssimas. Não tem problema você vir aqui, eu tenho problema. Ser novo na fé, você veio por uma necessidade, obviamente. Mas a maturidade faz com que você agora viva pelo propósito. E você coloque tudo para trabalhar para Deus. Por que Deus levantaria o seu negócio se ele não tem fundamento nenhum no reino? Não tem nenhum fundamento de reino. A pior coisa que tem é Deus. Porque você está aqui porque algo deu errado. Senão você não estava aqui. Então isso não deu errado, deu certo. Porque te trouxe para cá. Simples assim. Mas algumas pessoas, elas continuam vivendo à procura. Elas fazem tour por igrejas, que é só a procura do culto perfeito, da coisa perfeita, do negócio perfeito. Agora, deixa eu só fazer uma pergunta aqui, ó. E eu não estou dizendo que ele tenha que ter ordem, eu sou a primeira a querer, tudo para o Senhor é o melhor. Mas espera aí, eu também tenho que parar e ver o seguinte. Esse melhor tem que estar dentro do que a vontade e o propósito dele. É pelo que ele já preparou e não o que eu vou preparar. O que eu entendo dentro do que ele já preparou. E eu estou me alinhando. Porque se você tem muitos filhos e está na mesma cidade ali, e você tem um que está muito mal, ele está assim, está no fundo do poço. E você tem um outro que está assim, ó, lá em cima, bem sucedido, que vai. Qual filho que você vai visitar primeiro? Qual filho que você vai visitar primeiro? O que está mal ou o que está bom? Bem, está mal? Bom, então, dentro dessa visão, então, onde é que Deus vai se manifestar? Num culto bom ou num culto ruim? Está vendo? Nós criamos um padrão escravo que nós vamos preparar tudo bonitinho e aí o Senhor vai vir, vai entrar, vai arrepiar e vai falar até para os anjos, vai ficar, meu Deus, pô. Fiquei até arrepiado com um culto desse aí. Ou nós estamos dentro do que Ele está nos guiando, ou nós estamos fazendo do nosso jeito e dizendo, vem Senhor, está tudo pronto. E Ele está dizendo, não, eu fiz a mesa, está pronta, entra no meu banquete. Você está dizendo, não, entra no meu. E Ele está dizendo, entra no meu. E você está dizendo, não, o meu é melhor, vem para o meu, Senhor. Você vai ficar arrepiado, Senhor, é uma experiência única. Senhor, está na moda esse negócio de experiência, entendeu? Eu estou te chamando para você viver uma experiência que você nunca viveu. E o maior perigo é nós chamarmos isso de igreja. E eu tenho clamado aos céus. Eu quero ver o que não é para fazer, o que não cabe. Se tem alguma coisa minha, eu arranco tudo, eu não quero saber. Eu quero o que Ele preparou.
Eu não quero perder a minha vida com o que eu preparei e agora quero que ele entre. Eu quero entrar no que ele já preparou. Então, muitos ainda buscam a Deus pela necessidade, há 500 anos, mas nunca evoluem para o relacionamento. E dá para eu dar um exemplo claro para você. Você vai na padaria por causa do padeiro ou por causa do pão? Você quer relacionamento com o padeiro? Você quer saber, eu queria tanto conhecer esse padeiro, eu quero ser amigo dele, eu quero... Não é o pão, não, eu quero conhecer o padeiro. Escuta, quem é o dono da padeira? Posso conhecer o padeiro? Eu quero entrar, eu quero conhecer o padeiro. Quem que já pediu para conhecer o padeiro? Então, ninguém é amigo do padeiro, você só quer o pão. E nós levamos isso para a nossa vida com Deus. Me dá o pão, Senhor. Eu lá estou preocupado em saber qual é a cara do padeiro, se ele fizer bem um pão. Agora, não importa com quem está fabricando o pão, você quer o pão. Eu estou falando alguns. Porque muitos são amigos do ventre. E o padeiro é só a nossa conveniência. É por isso que nós não estamos mudando a cultura. É por isso que nossos filhos estão se perdendo. Por aí. E tem uma coisa ainda, se o pão da padaria for ruim, você volta lá? Você muda de padaria, não é? Você muda, não é? Isso aí. Precisa explicar? Está desenhado, né? Está desenhado. Está desenhado. E se você for na padaria e alguém te tratar de uma maneira que você não acha justo, você volta lá? Volta? Nós vamos sempre atrás de outra padaria, né? Porque nós estamos atrás do... Sendo que muitas vezes o Senhor plantou você num lugar para você ser a transformação daquele lugar. Mas você só quer o pão. Deus nos planta num lugar. E o problema dessa cambada toda imatura é porque toda vez que fica alguma coisa difícil, eles não querem a responsabilidade, eles querem o direito. Então eles saem em busca do lugar que eles chamam de perfeito, sendo que Deus os colocou no lugar que eles precisam doar, crescer, mudar, amadurecer. Ele vai nos plantar num lugar difícil para nós nos tornarmos como Ele, para Cristo ser formado em nós. É para Cristo ser formado em nós. Então, às vezes, ele vai usar do seu líder para te amadurecer, de um irmão para te amadurecer. Mas os Nutelinhas, ai, me ofendeu, ai, eu não concordo, ai, eu vou para tal lugar, lá parece tão legal, lá tem isso, tem aquilo outro. Vai, Nutelinha. Vai. Continue sendo essa criancinha mimada. E você nunca vai ter direito. A herança é sua, mas você nunca vai administrá-la. Sabe por quê? Você precisa de tutor. Esqueceu da palavra? Não preciso ler para você não, né? Precisa de tutor. Você nunca amadurece.
Porque ao invés de você estar plantado, você foi plantado num lugar, cresça. Talvez Deus te plantou lá para você ser a cultura, ser a mudança de cultura daquele lugar, para você ser a resistência do diabo contra o diabo, para você causar as mudanças. Mas não, nós queremos o lugar o quê? Qual é a palavra? Confortável. E aí eu pergunto por que eu estou tão imaturo e cheio de ansiedades. E por que a minha vida nunca avança? Porque eu idealizei, por conta da minha carência, um tratamento, um jeito, um culto. Eu idealizei. E aí quando as minhas expectativas, que Deus vai frustrar todas, não forem supridas, eu saio em busca de um lugar que supra as minhas expectativas. Mas Deus, Ele vai afundar com seus barcos, arrebentar com as suas expectativas, para te dar perspectiva de reino. Perspectiva de reino. Em perspectiva de reino, amigo, fica aí, que eu vou um pouco mais, eu vou um pouco mais, eu vou um pouco mais, e ali eu fico com Deus, e eu assumo um lugar do propósito, e a aflição é tão intensa, que cala todo o barulho das minhas ansiedades, onde eu suo gotas de sangue, e eu sou capaz de dizer: Pai, se possível, passa de mim esse cálice, mas que não seja feita a minha vontade, mas a sua. Não é o que eu quero, não é a minha conveniência, a minha necessidade, o meu conforto, não é a falta de problemas, é o que o Senhor tem comigo. É o propósito do Senhor para a minha vida. É onde o Senhor vai formar, eu serei formado e transformado, Cristo será formado em mim. Então, nós vamos tomar cuidado para não nos tornarmos os melhores dentro da nossa perspectiva e não ter a perspectiva do reino. Achando que nós estamos fazendo a melhor coisa do mundo. Até porque se o nosso sistema for só um sistema religioso, os hindus e os muçulmanos fazem isso melhor do que a gente. Olha as multidões, vai ver lá na Índia, eu não lembro qual o dia lá, são multidões, vai ver lá esqueci o nome também lá, desculpe, lá onde os muçulmanos vão, multidões, multidões, multidões. Para cumprir com o quê? Com uma religião, grandes multidões. E aquilo não é fé, aquilo é uma devoção cega a um Deus que eles criaram. E não é o que muita gente tem feito? Eu não vou ter tempo, já vi aqui, para ler a passagem dos dois discípulos, que eram discípulos de Jesus no caminho de Emaús. Mas você vai ver que Jesus se coloca do lado deles. Leia o texto depois, Lucas 24. Jesus fez a pregação expositiva mais incrível que já foi feita. Naquela caminhada de 11 quilômetros, de Jerusalém para Emaús, ele se colocou do lado deles, e ele pregou de Gênesis a Apocalipse,
E aí eles vão dizer que enquanto ele estava pregando, o coração dele estava queimando. Mas eles não reconheceram Jesus. E não é o que tem acontecido com muita gente? A palavra está sendo pregada, o coração queima. Mas eles não conseguem enxergar a verdade está do lado e eles não estão vendo. E Jesus, é tão incrível isso. Olha o que eles disseram aqui, ó, no 32, ó. Perguntaram-se um ao outro, não estavam ardendo os nossos corações dentro de nós, enquanto ele nos expunha no caminho. Ó, enquanto ele nos falava no caminho e nos expunha as Escrituras. Ó aqui no 27, ó. E começando, ó. Ele lhes disse, como vocês custam a entender. Como demoram a crer, custam a entender. Como demoram a crer em tudo que os profetas falaram. Não devia o Cristo sofrer essas coisas para entrar na sua glória? E começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as Escrituras. Ainda que alguém diga assim, não, mas não tinha todos esses livros. Não. Ele contou do começo até o fim. Que hoje nós temos os livros aqui, ele explanou tudo, foi uma pregação expositiva perfeita. E aí eles vêm e dizem assim, nosso coração estava queimando, mas eles não viram. Quando que eles viram? Ó, quando estava à mesa com eles, tomou o pão e deu graças, partiu-o e deu a eles. Então os olhos deles foram abertos e o reconheceram e ele desapareceu à vista deles. Aí perguntaram um ao outro, não estavam ardendo os nossos corações dentro de nós, enquanto ele nos falava no caminho e nos expunha as Escrituras? Você vê que tem gente que a pregação está sendo feita, mas ele não vê. Ele não vê que a verdade está aqui. Ele não enxerga Jesus. Mas você vê que foi na mesa, quando ele senta e ele parte o pão, eles conseguem lembrar da comunhão com ele. A pregação queimou o coração, mas os olhos continuaram cegos. Mas a comunhão com ele, porque a mesa, o partir do pão, fala da comunhão com ele, fez com que os olhos deles fossem abertos. Não tem como, você não tem como. Você tem mensagem, seu coração queima, mas alguns estão cegos e só vão conseguir ver quando passarem a ter essa comunhão, onde não é mais a necessidade que guia você, porque estavam chateados por causa do quê? Necessidade. Ele já começa dizendo, nós esperávamos, nós tínhamos essa expectativa, e isso, eles estavam arrasados, porque as expectativas deles foram frustradas. Mas o Senhor estava trabalhando para dar a eles perspectiva de reino, de propósito, e frustrar as expectativas de todo mundo mesmo. Será que você está entendendo o que o Senhor está falando? Por favor. Nós estamos aqui para ser um testemunho da verdade e não apenas para contar nossos testemunhos para alguém. Queridos, a fé
é para mudar a nós acima de tudo e nos levar a entrar no chamado do Senhor, no propósito dele, para o que ele preparou e não para o que eu acho que é o que ele quer. O encontro com Cristo faz com que a minha natureza seja transformada. E eu agora tenho um novo nascimento de entendimento. E eu agora vejo a vida numa outra compreensão. E acontece o quê? Eu entro na dimensão do reino de Deus. Eu disse e repito, a igreja é a reunião de quem já foi salvo e vive como salvo, para mudar a cultura. O propósito original de Deus sempre foi formar uma família. Nós somos tudo família, um cuida do outro. E tem irmão chato. Tem de todo tipo. Mas Cristo foi formado em mim. E agora não é a minha expectativa, é a minha perspectiva. A igreja é a família de Deus, nós somos irmãos. O Senhor tem trabalhado para revelar os corações. E Ele vem falando que se não acontecer uma renovação mental, e assim atingirmos a compreensão do que significa a vida do reino, nós vamos continuar nos cansando e nos frustrando, tratando como problema o que não é problema. O problema da minha vida é financeiro, é marido, é mulher, filho. Deus está dizendo, não, o problema da sua vida é que Cristo não foi formado em você, porque quando for, você mudou, você ama. E você cumpre com o seu propósito. Você transforma, você não foge daquele lugar, você transforma aquele lugar. Muitos estão bem qualificados na atividade e não no relacionamento. E a pior coisa, viu, obreiros, é você ficar bom na atividade e não ter relacionamento com Ele. A pior coisa é você virar o melhor fazedor de culto e não ter relacionamento nenhum com Ele. Nenhum. Alguns estão presos às suas necessidades e direitos e não na responsabilidade de quem está aqui para cumprir com o propósito. Mostrar Cristo com a vida, como diz a Bíblia, para as nações. E as nações começam com quem? Cônjuge, filho, parente, amigo, inimigo também. Esse é o propósito. Tem gente que fica assim, qual é o meu propósito? Cristo é formado em você, você viver impactando as pessoas pela pessoa que você se tornou. E não ser um frequentador de uma religião vazia, caçando o lugar que na sua cabeça é o melhor lugar, porque vai suprir as suas expectativas e vai manter você imaturo, meninão, dodói, e perder o seu futuro, o seu destino. O livro de Gênesis começa com um jardim. E com gente que não tinha umbigo, tá? Não tinha ninguém para culpar. Porque ainda os que não assumem responsabilidade podem culpar. Não, é que meu pai fez um monte de coisa aí, ó, afetou toda a minha vida, ó, por conta dele. Ó, culpa... Minha avó não sabe o que a velha fazia, não, meu filho. Aí, ó, trouxe essa cargaiada aí para nós. Ó.
Os caras não tinham ninguém para culpar, nem umbigo tinha. Foram os primeiros a serem criados e não nascidos, porque os primeiros a nascer foram os filhos. E você vai ver a coisa tomar um rumo, que quando você vê o livro de Gênesis, começa com o jardim e termina com o quê? Com o povo no Egito, entrando num regime de escravidão. Porque quando você começa em Êxodo, você já vê o povo num regime pesado, primeiro capítulo de Gênesis, num regime de escravidão pesado. Onde o povo, quando a comunhão foi rompida, eles foram ficando bons no quê? Na atividade. E agora, eles não passam do quê? De escravos. E você tem que ir para Gênesis. Nós somos chamados para ter o quê? Comunhão. Avançar num relacionamento com Deus. E não nos tornarmos as melhores pessoas numa atividade. Observe, se não é, eu nem vou ler aqui, mas Gênesis 1, estabeleceram, pois, sobre eles chefes de trabalhos forçados, para os oprimir com tarefas pesadas, e assim os israelitas construíram para o faraó as cidades celeiros de Pitom e Ramsés. Tornaram-lhes, agora no 1,14, tornaram-lhes a vida amarga, impondo-lhes árdua tarefa de preparar o barro e fazer tijolos, executar todo tipo de trabalho agrícola. Em tudo os egípcios os sujeitavam à cruel escravidão. Não é o que está acontecendo? Aí você vai para o 5, 6, não lembro? O faraó, para desviá-lo da adoração, aumentou a carga de trabalho. Não é como todo mundo está vivendo? E aqui você vai ver o quê? Você vai ver o povo num regime de escravidão. E qual outra coisa que você vai ver? Um controle de natalidade através de um decreto de morte para os meninos. Aí você tem que abrir a revelação. Não é o que está acontecendo? Todo mundo correndo para lá e correndo para cá, atrás de suas necessidades. Muitos não têm filhos, que é o mandato cultural, crescer e multiplicar. Vive uma vida totalmente egoísta, ou outros já estão perdendo os filhos no templo. Não, mas e o que eu faço? Você pegar um bebê que precisa de você, de verdade. Você vai pensar, não sou eu que vou resolver suas questões, nem decidir por você. E não estou aqui para botar culpa, não é condenação. Eu não prego para você se condenar, é para a palavra ser revelada. A palavra não pode entrar em forma de condenação, mas de revelação. Não sou eu que vou escolher o que você vai fazer com a sua vida. Mas eu preciso pregar a palavra para você. Mas você pegar um bebezinho, uma criança, e tirar do seu seio, estou falando do seu aconchego de mãe, do seio da família, e botar na mão de alguém que você não sabe qual é o espírito, qual é o caráter, qual a intenção. Porque você tem uma necessidade. Aí, alguns que a cabeça já está tão escravizada, que é perigoso ele ficar com raiva de você, porque não vai mudar nada, a palavra vai pregar do mesmo jeito, vai estar aqui, vai postar depois, tudo bonitinho. Você ouvir de novo, em nome de Jesus. É você começa, ó para onde vai? Mas peraí, eu tenho isso, eu tenho aquilo outro, eu tenho não sei o quê. Não.
Você tem um filho agora. Você tem um filho. E agora você tem que ter uma conversa com o seu marido. E eu sei muito bem do contexto, porque tem muitas mulheres que são mães solteiras. Mas você vai ter que entrar profundamente no Senhor e pedir ajuda dele. Pelo amor de Jesus, não coloca Deus num lugar que não é para ele. Não esqueça seus filhos no templo. E não deixa Satanás fazer o controle de natalidade na sua vida. Algumas pessoas, elas estão terceirizando a criação de crianças pequenininhas. Elas estão perdendo os filhos na tenra idade. E com um discurso bonito. É para dar o melhor para eles. Não existe alguma coisa melhor do que ele estar com você? Existe? Não, não existe. Não existe nada superior do que ele estar com você. Então, é hora de você parar e rever a sua vida. Alguns ainda usam essa expressão. Não, nós não vamos ter mais filho, porque filho é caro. Rapaz, você está deixando de ter filho por conta da suposta necessidade? Nós precisamos voltar para a Bíblia, gente. Nós precisamos voltar para Gênesis. Porque o que está acontecendo não tem... Você acha que é coisa da sua cabeça. Você acha que é você, mas é uma ideologia, é a cultura deste mundo que já tomou você. Alguns falam coisas que eles acham que não, é deles. E, na verdade, foi a cultura que entrou e formou a cabeça deles. Eles falam de uma maneira que eles nem têm essa consciência do que estão falando. Eles formaram uma opinião com base na cultura e não com base na Bíblia. Tem homens, tem mulheres falando, tem famílias falando com base na cultura, agindo com base na cultura. E por isso tem se tornado subcultura. Porque nunca foi assim e continua não sendo. Acontece que a cabeça de muita gente foi formatada pela cultura. Você fala com base na cultura e não com base na verdade bíblica. Porque se você me perguntar a verdade bíblica, você nem precisa me perguntar, você mesmo sabe ler, você tem uma Bíblia. Você vai ver qual é o mandato cultural que não mudou. Você constrói uma família. Nós precisamos de desafios para nos manter focados no que é relevante. E aqui daria muito mais assunto. Deus está nos chamando para irmos um pouco mais adiante. E antes que alguns, com a sua cabeça afetada pela cultura, já esteja aí dizendo: isso aí eu não concordo com a Bíblia, com a bispa. Não, você não concorda comigo, não, você pode discordar de mim o quanto você quiser. Mas quando você diz que o que eu estou falando, você discorda de mim, você está pressupondo que a ideia é minha. De mim você pode discordar. Só que quando você diz que você está discordando do que eu estou falando, você não está discordando da Cleo, você está discordando da palavra. Não é a Cleo. É que a cultura entrou na igreja. E um monte de cristãos pensam como a cultura.
manda, não como a Bíblia manda. Então está assim de mulheres, que elas não dão um nome que elas são feministas, mas elas agem como feministas. Está assim de homem fraco, que eles não dão esse nome, que eles são os irresponsáveis, que estão sucumbindo à cultura e transformando a mulher dele em mãe, e quer cobrar da mulher dele o que é responsabilidade dele. Você deveria estar sendo provedor para sua mulher, cuidar dos seus filhos direitinho, ter todo o suporte, para ter o tempo de amamentar, cuidar, zelar. Aí você dorme à noite, porque você vai trabalhar de dia, e ela levanta, mas daí quando você vai trabalhar, ela vai dormir com o menino. Porque você vai bancar ela. Porque ela é a mãe do teu filho. Ela não é sua mãe. Sua mãe é outra. Ela é sua mulher, a mãe do teu filho. Você paga as contas. E ela cuida da família. E você vai trabalhar. E vai decidir se você vai botar seu filho para dormir ou vai acordar. Porque você tem que estar em algum horário. E uma refeição você vai fazer com ele. E você vai ter o dia que vocês vão estar juntos. E você não vai ficar aí igual esses pais Nutelinhas, com essa coisa de papai cheio de culpa, porque eu tive que trabalhar. Você tem que trabalhar! Você tem que trabalhar! Porque quem banca, paga a conta é você. Só que aquela 1 hora de refeição em casa é inteiro. Aquele dia da semana que é o programa da família, com os filhos, é inteiro. Aquele momento que você vai botar, não tem como botar para dormir, então acorda. Você vai sacrificar, você vai lá, quando ele abrir os olhinhos, você está lá esperando por ele. E você vai supri-lo nos momentos que você vai organizar para estar lá. No mais, você é pagador de contas, para a mamãe cuidar de tudo. Olha o silêncio da morte. Então, no mais, é a cultura. Filhos, jovens que falam como a cultura manda, não como a Bíblia. Nós precisamos voltar para 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 a Bíblia. Todos nós precisamos voltar para a Bíblia. A igreja precisa voltar para a Bíblia. Os crentes precisam voltar para a Bíblia. E não ser mais subcultura, mas mudar a cultura com famílias fortes, homens fortes, mulheres que são a figura do Espírito Santo, famílias criando filhos para o reino de Deus. Amém?